CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Pode começar aí. Boa noite. Boa noite, bem-vindos a mais uma live do Livro dos Espíritos nessa terça-feira. Terminando o ano, estamos terminando também o Livro dos Espíritos, a conclusão, item 7. Mas começaremos nos ambientando com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, amar ao próximo como a si mesmo, item 5, parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César. Os fariseus, então, ao se retirarem, deliberaram comprometê-lo no que ele falasse. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja, porque não consideras a pessoa nos homens. Dize-nos, pois, a tua opinião. É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda com que se paga o tributo. E tendo-lhes apresentado dinheiro, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: É de César. Então Jesus lhes falou: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, eles se admiraram da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22. Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. Vamos. Amado Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de aqui estarmos em seu nome, em nome da espiritualidade amiga da Casa do CEAP, para promover o estudo do Livro dos Espíritos. Sabemos o quão é importante para todos nós o estudo e o desenvolvimento das ideias frente à necessidade que temos de modificação e de aprendizado. Então pedimos mais uma vez aos espíritos amigos da casa, coordenado pelo Altivo e todos os outros espíritos responsáveis pelo nosso trabalho, que possam nos auxiliar e que possamos dar por iniciado, né, a live do Livro dos Espíritos no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Estamos lendo a conclusão do Livro dos Espíritos, item 9. Os adversários do Espiritismo não deixaram de armar contra ele com algumas divergências sobre certos pontos da doutrina, com algumas divergências de opinião sobre certos pontos da doutrina. Não é de causar espanto que, no início de uma ciência, quando as observações ainda são incompletas e quando cada um a encara do seu ponto de vista, que sistemas contraditórios possam ter surgido. Mas hoje, 3/4 desses sistemas já caíram, diante de um estudo mais aprofundado, a começar por aquele que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se fosse impossível a Deus enviar bons espíritos aos homens. Doutrina absurda, porque é desmentida pelos fatos. Ímpia, porque é a negação do poder e da bondade do Criador. Então, primeiro ponto que a gente tem aqui, né, e que quando a gente adentrou o estudo da doutrina espírita, que a gente recebe algumas divergências, né? Quando a doutrina espírita surgiu, ela surgiu como ciência nova, como um estudo novo, né, com dois aspectos, físico e espiritual. E logo de início teve muitos adversários. Inclusive, como ele fala aqui, desenvolveram sistemas específicos para contra-atacar a doutrina espírita. Então, eu vou dar um exemplo, tirado até do próprio Livro dos Médiuns, né? Os adversários do espiritismo, eles negaram fenômenos
de efeitos inteligentes nas manifestações dos espíritos. E a gente tinha um sistema chamado charlatanismo, né? Esse foi um dos sistemas, né, que de alguma forma, né, julgava manifestações físicas do espírito. Os adversários atribuíram ao sistema de charlatanismo ou esperteza, mistificação e fraude. E a gente vê isso hoje em alguns momentos, né? Em alguns momentos, hoje nós temos um espiritismo sólido, um espiritismo convicto do seu papel, respeitado, mas ainda assim, pequenos episódios que possam dar à frente de algum médium que escorregou no campo moral, recai sobre o espiritismo. Então é muito comum a divulgação assim, como teve o caso lá do médico, né, que atendia, né, e médium e operava. Ele não fala o médium só, ele carrega o espiritismo. Então o charlatanismo talvez seja o mais difícil e o que foi já reduzido, mas ainda perdura, por causa dos atendimentos que tem, né, em vários médios propondo atendimento por 24 horas, né? E nesse texto, né, a gente vai perceber que ele vai falar sempre do que é sério. A doutrina espírita, ela tem uma base sólida trazida por Kardec, mas, na dúvida, hoje eu vou sempre avaliar o contexto de seriedade, né? E outro sistema também que eles atribuíram era o da loucura. Quantas pessoas foram internadas em manicômio porque eram médiuns? Boa. Eram médiuns. Muitos, né? E na verdade, sabe que manicômio, um tempo atrás, a pessoa era irreversível. Ele não voltava à vida social normal. Raramente ele voltava vivo. Quando voltava louco definitivamente, não é? Quer falar alguma coisa? Não? Esses sistemas hoje reduziram, né? Hoje a gente tem até um certo, não só respeito, mas admiração para a doutrina espírita, muito estabelecida também pelos médiuns famosos, né? Então, Chico, né, Divaldo, né? Tanto que a gente vê muita gente inclinada ainda no nome, né? Eu vou porque é Divaldo, eu vou porque... Mas a gente sabe que a seriedade da doutrina espírita, ela transcende, né, a questão de alguns pilares, não diminuindo o papel que Chico teve preponderante para a divulgação da doutrina espírita, o médium maior responsável para a divulgação da doutrina espírita. Quer falar alguma coisa? Não. 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 Pega o microfone, porque pode ter alguém na live, quer te ouvir. Mas mesmo assim, com experiência própria, eu ainda tenho que explicar às vezes a doutrina espírita assim. Que religião você é? Eu digo, eu sou espírita, estudante da doutrina espírita, né? Que estou tentando ainda ser espírita, né? Eu sou estudante da doutrina espírita, que para dizer ser espírita, a gente tem que estar realmente praticando na questão mesmo da teoria, né? Então a gente diz, sou espírita. Um Chico Xavier, posso dizer que ele era espírita, porque ele praticava. Mas as pessoas dizem assim, você é espírita, aí já pensa, não, ela é da Umbanda, ela é da... Aí eu tenho que explicar, não que, né, não tem falando problema. mal de nenhum, cada um tem a sua. Mas mesmo assim as pessoas ainda misturam a doutrina espírita, né? A gente ainda tem que explicar um pouquinho, dizer, não, é codificação por Allan Kardec, ainda tenho que entrar nesse, explicar direitinho, pregamos Jesus, só que acreditamos na reencarnação. Sim. Então, assim, tem que ser explicado, porque as pessoas ainda, né, com falta de conhecimento, ainda está generalizando a doutrina espírita. Então, ela está dizendo que ela é umbanda, que ela é outras coisas, e não é. Ela está dizendo que ela é espiritualista somente, e não é.
Sim, né? Que ela perfeito. vai para a moral também. Então, assim, eu tenho que explicar às vezes. Não, e é muito comum, né, a gente ter que fazer alguma explicação, não em defesa, mas por esclarecimento. Isso não é problema. Isso não é problema. Você está falando disso, semana passada, retrasada, eu estava viajando, e aí numa conversa, enfim, eu estava falando que eu era espírita, e aí a pessoa pergunta, de mesa branca? Eu falei, não, pode ser mesa florida também, pode ser mesa vermelha, não tem problema. Não, mas é bom a gente ter esses parâmetros que você falou, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente de novo, né? O que é a coluna da doutrina espírita, que eu, como espírita, preciso estar seguro, né? A pluralidade das existências, né? A reencarnação. Será que todos esses pontos eles estão claros para mim? Né? Porque às vezes a gente tem a oportunidade de conversar e aí o próprio espírita se vê com dificuldade de separar espiritualismo de espiritismo, sem constrangimento nenhum. Não é melhor do que ninguém, né? A gente não tem uma superioridade em relação às religiões de matriz africana, não temos nenhuma superioridade, mas nós temos um papel diferente, né? Não somos espiritualistas só, nós somos espíritas, porque foi codificado por Kardec, né? Toda uma codificação, todo um estudo filosófico, científico, né? Haja visto essas perguntas. Quantas perguntas nós estudamos aqui? Sim. Uhum. Essa realidade, né, que ela acaba de passar, ela figura até hoje. Você precisa, quando você fala sobre, não, eu sou espírita, de repente, não, você às vezes vê a pessoa, sabe assim, tipo, aí você é obrigado a dizer, não, eu sou, e o que não existe, eu sou espírita kardecista. Isso não existe. Não existe. Não existe espírita kardecista. Você é simplesmente espírita. Mas e como se a Umbanda fosse alguma coisa maligna. Uhum. Que na realidade não é. As pessoas transformam religiões em seriedade e desconfiança. Uhum. Perfeito. Isso daí é fato. Mas, absolutamente, qualquer religião, seja ela católica, seja ela protestante, seja ela a umbandista, seja ela candomblé, não importa qual, né? Você vai ver aí, ainda existe, assim como você liga a televisão e vai ver, apareceu aí uma forma de ganhar dinheiro do dia para o outro. Aí quando tu vê, não fui enganado, entrei no conto do vigário, como absolutamente todas. Então, ainda que para nós que estudamos a doutrina espírita, né, ainda persiste muitas dúvidas. E por isso o Newton está sempre repetindo, o Newton e absolutamente todos que fazem parte da bancada estão sempre repetindo. Esse ano nós estudamos os livros. O ano que vem, o que nós precisamos fazer? Somos doutores nisso? Não. Continuaremos sendo alunos, porque a cada estudo, a cada dia, é uma vírgula que você não tinha entendido, que você passa a entender. Não, perfeito. E essa visão é exatamente, o estudo ele é cíclico, ele não para, né? E a gente vai estudar
Quantas vezes nós lemos algumas passagens do Evangelho e num determinado dia você lê no culto do Evangelho no lar ou aqui no estudo e você tem outra interpretação. Por isso também é muito importante o estudo em conjunto, né? Por quê? Porque a minha cabeça é uma, a sua é outra, né? A da Raquel é outra. Então, assim, a gente pode, na dúvida de um, ou até mesmo na visão de um, trazer um conceito novo, uma dúvida nova. Então, isso é muito importante. Aliás, até usando uma fala da Raquel, que ela nos participou, que, me perdoe, Raquel, não me lembro onde, mas que a pessoa fazia o curso e recebia um certificado, né? E aí, quando a Raquel veio, falou, porra, mas eu já fiz um curso, qual é o certificado que eu vou receber, né? Então, na realidade, existe uma grande diferença, e isso daí eu achei interessantíssimo e já tinha até citado isso, que aqui não se fala em curso. Não, olha, eu vou para o curso do Livro dos Espíritos. Não, aqui não se fala em curso. Aqui cita-se estudo do Livro dos Espíritos. É isso. Porque há uma grande diferença entre o estudo e o curso. Há uma grande diferença. O estudar, ele implica no entendimento, na explicação, no discernimento de poder diferenciar uma coisa da outra. Isso é o estudo. E o curso, geralmente não. Você senta, são 45 minutos de leitura de um livro, acabou, até logo, até amanhã. E você, se entrou com dúvida, você vai sair com a mesma dúvida. Eu vou te falar uma coisa que bate direitinho com o que você está falando. Eu trabalhei muitos anos no Comp, lá do Leão Denis, né? Esse amigo aqui fez o Comp lá também com a gente. E era muito comum as pessoas virem quase que com um diploma de todos os cursos realizados, né? A pessoa chega ali e dá uma carteirada. Ou quando chega em outra casa espírita, por exemplo, chega aqui e fala, ó, eu já tenho isso, já tenho aquilo outro, já quer entrar para dar passe, né? Então, desculpa. Porque a gente de alguma forma aprendeu isso. Quantas vezes lá no Leão Denis a gente ouviu assim, ó, não, aqui é uma faculdade do Espiritismo. Gente, esquece isso. Faculdade nenhuma. Pode ser faculdade se você fizer daquilo ali um conhecimento profundo e contínuo. E é uma faculdade que não tem diploma, né? Mas assim, mas que a gente tem esse conceito vivo de que eu sou a doutrina espírita. Se eu, Maico, não souber as questões básicas da doutrina espírita, eu não sou luz da doutrina espírita, as dúvidas vão permanecer. E eu não posso ter constrangimento, em algum momento, numa conversa sadia, me posicionar frente a isso. Porque as pessoas, elas precisam saber de alguma forma. E que tem também uma grande diferença entre as pessoas. Muitos dizem, não, eu sou espírita. E aí você pergunta, quais os estudos que você faz e qual a sua contribuição na parte social? Não, eu vou lá no dia da palestra e tal. Então nós temos uma diferença entre frequentador de casa espírita e propriamente dito o espírita. Com certeza. Existe essa grande diferença. Perfeito. E eu só vou chamar um detalhe aqui, né, que ele fala aqui, ó, e começar por aquele que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal. Isso é muito comum da religião evangélica, né? Que a comunicação do espírito do mal. E aí eu tenho uma passagem com uma amiga minha, né? Trabalha comigo, né? Não diretamente, mas trabalhava diretamente comigo, e a gente conversando, e aí ela falou, Maico, lá onde você vai, fala de Jesus? Pergunta boa, né?
Aí eu falei assim, não fala de Jesus. A gente tenta vivenciar Jesus. Como assim? Mas lá não é espiritismo? Então, o espiritismo é uma doutrina cristã, logo vive à base do Cristo, né? Então ele é o nosso modelo. Agora, posso te fazer uma pergunta? Aí ela estava falando de espírito, né? Ela falou assim, pode. Por que Deus tão bom, tão perfeito, permitiria um espírito mau agir sobre você, como vocês falam, e não tem direito a um espírito bom poder lhe proteger, poder lhe envolver, falar algo no seu ouvido que seja bom, para você fazer o bem? Aí ela não soube responder, obviamente, foi embora com a dúvida. Mas é essa a questão, né? Poxa, é a questão da negação do efeito inteligente, né? Ah, não, é o mal pelo mal, então é o demônio que tem a força lá, Satanás, sei lá o nome que cada um usa, né? Que é para dar mais medo, né? Cada um bota um nome para dar mais peso, né? E a gente propõe o inverso, é a consciência e o entendimento. Espera aí, se algo... Foi como Kardec, né? Kardec foi lá e viu a batida da mesa. Demorou a ir, porque achava que era fantasioso, mesa girando, né? Até que alguém que era da confiança dele falou, não, vai lá que tem coisa para ver. Ele olhou, viu resposta inteligente. Ó, se for sim, uma batida, se for não, duas. A mesa não pode fazer isso. Então tem efeito inteligente. A partir desse momento não tem o que se discutir. Não precisamos mais provar, está aprovado, né? Pode seguir, comandante. Pode seguir, vamos lá. Os espíritos sempre nos disseram que não nos inquietássemos com essas divergências e que a unidade se estabeleceria. Ora, a unidade já se fez na maioria dos pontos e as divergências tendem a cada dia desaparecer. A esta pergunta, aguardando que a unidade se faça, em que o homem imparcial e desinteressado pode basear-se para formar um juízo? Eis a resposta deles. Nenhuma nuvem obscurece a luz mais pura. O diamante sem jaça é o que tem mais valor. Julgai, portanto, os espíritos pela pureza dos seus ensinos. Não vos esqueçais de que entre os espíritos há os que ainda não se despojaram das ideias da vida terrena. Sabei distingui-los por sua linguagem. Julgai-os pelo conjunto daquilo que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas ideias, se nada nelas denota ignorância, orgulho ou malevolência. Em resumo, se suas palavras estão sempre impregnadas do cunho de sabedoria que revela a verdadeira superioridade. Para aí um pouquinho. Acho que a gente tem um conteúdo bom aqui, né, para falar. Primeiro, é muito claro de tudo aquilo que a gente estava falando, na dúvida, quando a gente fala de doutrina espírita, ele botou aqui, ó, nenhuma nuvem obscurece a luz mais pura. Um objetivo nobre, né, a seriedade, né, o propósito. Então, a gente tem que se ater. Eu estava vendo aqui, eu não sei se vocês sabem, né, perceberam, quanto tempo Kardec levou para codificar o Pentateuco kardeciano? Vocês sabem? Então, vamos lá. Está escrito aqui atrás, pode colar também. Tá? Foi de 1854 a 1869. Foram só 69, foram 15 anos só. 15 anos ele preparou todo o Pentateuco para a gente, sem contar a revista espírita. Então, assim, a nós, né, a gente tem certeza do que a gente fala, do que a gente professa, do que a gente faz. Por quê? Pela seriedade de Kardec, pelo cunho científico da sua pesquisa, né, o aparato desde o início de surgindo em pontos diferentes a mesma visão. Então,
estava muito claro o objetivo. E outro, a doutrina espírita veio mesmo para quê? Capítulo 6 do Evangelho, o Consolador prometido, né? Ele não veio por uma proposta, não surgiu alguém inventando a doutrina espírita. A doutrina espírita tinha uma proposta do Cristo, de vir esclarecer. Para esclarecimento esse que até hoje as pessoas têm dificuldade de entender. Por que tem dificuldade de entender? Por que a doutrina espírita é tão ainda postergada? As pessoas até admiram, muito bonito, você vai lá, papapá, mas não vem aqui. Por quê? É isso. E ele fala aqui para... claro, e ele fala aqui, e inclusive que se juntam as pessoas ainda que negam ou que criticam, né, aos que ainda não despojaram a ideia da vida terrena. De alguma forma, a gente está no mundo de provas e expiações, aonde a psicosfera não é favorável ao crescimento moral, né? A gente tem uma pressão sobre a Terra, né? Mas ao mesmo tempo a doutrina espírita é luz de verdade, não é luz da boca para fora, né? Não é luz que cobra para conseguir, é luz de dentro para fora. Então eu venho na doutrina espírita, quando eu olho a mensagem, toda mensagem espírita é válida? Por quê? Porque tem que estar, né, com reflexo daquilo que ela se propõe. Todo livro que vou dar um exemplo aqui, não tenho nenhum constrangimento de falar. Todo livro que se compra dentro do Leon Denis é factível de ler? Não. E lá mesmo a gente falava isso. Apesar de ter vários filtros para seleção de escolha de compra de livro, e tem várias pessoas têm que ler para aprovar, ainda assim passam alguns livros com questão dúbia, né, trazendo visões distorcidas, ou um excesso também de livros de fala simplista para poder atender aos menos estudiosos. A doutrina espírita, ela não tomou essa direção, mas algumas editoras tomaram, né? Eu vou escrever algo que seja mais sensível, então tem romances interessantes, mas a maioria não. E quem vai determinar isso? Eu, porque senão daqui a pouco eu estou achando que alguma coisa que não é espiritismo tipo reiki, tipo cristais, tipo que cada um tem sua proposta. Pois não, fala. Cromoterapia. Não estamos falando da realização de todos esses da validade, que são tratamentos alternativos, né? Alternativo? Uhum. Integrativos. Práticas integrativas de terapia. Mas não é espiritismo. Ponto. Não é espiritismo. Então, são questões como essa que, por isso que, apesar de parecer duro, né, e a direção da casa, né, muitas vezes tem que ser dura. Por quê? Porque, infelizmente, você não pode fugir da clareza que se propõe a doutrina espírita. Não dá. A gente não tem mais tempo para isso, né? E uma casa como essa é uma casa jovem, é uma casa
A gente já estudou muito, a gente sabe que, como qualquer pessoa que tem um problema, como o alcoólatra que quer parar de beber, como a pessoa que faz qualquer dano pessoal quer parar, ele tem dificuldade. Por quê? Porque já tem todo um envolvimento ali com uma espiritualidade menor, que se compraz dos nossos prazeres, das nossas dificuldades. Então, quando vê um centro desse, vendo pessoa, um de cada lado, um de cada religião, um de cada centro, porque veio por causa da pandemia, porque saiu das suas casas, não tem ainda um conceito estabelecido, né, de trabalho. Então, por isso que às vezes é meio duro, é meio chato, às vezes a gente ouve até, falando, pô, será que eu tenho que ouvir? Tem que ouvir isso. Infelizmente tem. Eu sou até mais mole, mas assim, mas tem que ouvir. E por isso também quem tem que estar à frente do processo tem que ser alguém duro. Entendeu? Por quê? Porque a doutrina espírita, ela não pode deixar margem à dúvida. Não pode, né? E nós, como espíritas, também não podemos. Então, quando eu estou lá fora, eu sou espírita, né? A pessoa, quando me olha lá na minha empresa, né, eu sou espírita lá. Ele está me olhando, né? Eu sou reflexo disso aqui que a gente está lendo, né? E outra coisa, aos que ainda não despojaram da vida terrena, sabei distingui-lo por sua linguagem, julgai-os pelo conjunto daquilo que vos dizem. Foi aquilo que a gente falou sobre a mensagem. Recebi uma mensagem, lê, dá para outro ler para ver se você entendeu, né? Ou um ponto de um livro. Aqui, ó, tem que ter um encadeamento lógico de ideias, né? E não pode denotar ignorância. Então é muito comum a gente ouvir assim, não, lá no centro tal, o espírito faz isso aqui. Está de acordo com Jesus? Não. Está de acordo com o que Kardec ensinou? Não, não é doutrina espírita. Desculpa, não é doutrina espírita. E isso tem que estar muito claro para a gente, né? Ele fala aqui, ó, ignorância, orgulho e malevolência. Então, assim, nós somos falíveis. Então, eu, Maico, sou falível. Eu posso, em algum momento, não devo, mas posso cair numa questão dessa, de um certo orgulho, né, de ter uma malevolência. Mas eu tenho que me olhar e lembrar que eu represento a doutrina espírita. Então não adianta eu falar dos falsos profetas do Evangelho e eu ser um. É difícil, né? Porque quando eu leio isso aqui para dizer que o outro aí é joia, porque esse o ensinamento a gente está tendo aqui, mas a gente traz para dentro e fala assim, peraí, ele está falando que não pode denotar ignorância, orgulho e malevolência. Em resumo, em suas palavras, estão sempre impregnadas de um cunho de uma sabedoria que revela a verdadeira superioridade. Aí a gente pega algumas questões que aconteceram aí nos últimos tempos, de coisas que Chico falou. Chico falou isso, Chico falou aquilo. Aí tu olha cunho, material, para contestar uma tese, para contestar algo que eu acredito, né, que eu quero convencer alguém. Esquece isso, vamos falar só de doutrina espírita, sem questões nenhuma de envolver nada, polícia, nada, só doutrina espírita. A gente tem que ter esse cuidado, né? O Chico veio em nome de Jesus, por sinal voltou sendo recebido por Maria. Ele não está preocupado com pormenores, ele está preocupado, né, em pacificar a nossa mente, né? Imagina Chico hoje lá, o que ele está pensando no Brasil? Paz, 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 né? Então, assim, é essa visão que a gente tem que trazer. Pode ser. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito. E ele está longe disso. Estais ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade. Faltam-vos as lições da experiência para exercitar o vosso
raciocínio e vos fazer avançar. A unidade se dará do lado em que o bem nunca esteve misturado com o mal. É desse lado que os homens se reunirão, pela força das coisas, pois reconhecerão que aí está a verdade. Só um instantinho. Então, ó, ele já veio aqui e falou, ó, no mundo que a gente está, né, fosse inacessível ao erro, seria perfeito. Nosso mundo não é perfeito. Nós estamos num mundo de provas e expiações, então o nosso julgamento sobre nós também tem que ser brando. A gente tem que entender qual é o nosso papel, mas a gente tem que entender que a gente pode incorrer em erro. O que vale é a gente tentar recuperar, ou o outro errar também. Por isso o perdão, né? Então não estamos no mundo superior. Falta-nos a lição da experiência para exercitar o vosso raciocínio e avançar. Foi como o senhor falou. Qual é o seu nome? Carlos. O senhor Carlos falou. Por que a gente está estudando? Né? Eu não vou me formar num curso, eu vou estudar, eu vou desenvolver a experiência. Eu, quando cheguei aqui à casa, a gente começou lá no livro eu comecei a fazer o Evangelho lá atrás, né? A Raquel estava chegando também, ano passado, agosto do ano passado, mais ou menos. E era muito comum gente nova falar assim: eu não sei nada. E era interessante porque eu fiz realmente vários cursos, estudei um pouquinho e estou ali no meio e aprendendo, lição de vida, né? Algumas pessoas trazendo uma bagagem de vida assim incrível, que quando você vê a doutrina espírita, se encaixava como uma luva na vida da pessoa. Uma delas está aqui, né? Então assim, nem todos estão, porque cada um também tem seu tempo. Então é isso também que a gente tem que aprender. A gente não vai conseguir levar a todos, mas é muito importante essa parte, né? Então ele fala aqui, ó, ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade, falta-vos lições da experiência para exercitar o vosso raciocínio e vos fazer avançar. A unidade fará do lado em que o bem nunca esteve misturado com o mal, né? Então assim, quando a gente se propõe a fazer o bem, então dentro da casa espírita, dentro dessa casa espírita, com altivo, com toda a escala de espíritos que são responsáveis pelo equilíbrio da casa, aqui não se mistura o bem com o mal. Da porta para fora a gente mistura, nós misturamos. Às vezes a gente passa mal aqui dentro. Por que eu passo mal aqui dentro? Primeiro porque eu posso passar mal, todo mundo pode passar mal e não cabe aqui julgamento. Mas eu passo porque de alguma forma eu posso estar desintonizado com a ambiência. Venho sobrecarregado, venho tenso, venho angustiado, venho com raiva, né? E entro aqui. Tem aquele choque térmico, né? Para quem acredita em física, que é o estudo da doutrina espírita, tem um choque natural. A pessoa começa a ficar sem ar. Normal. É exatamente isso, né? Mas por quê? Porque aqui dentro não se mistura, né? Não se mistura bem com o mal. Aqui está só o bem. Aqui dentro está só o bem. Nós temos que aproveitar e trabalhar melhor, né, o aprendizado desse bem. Quer falar, Giovanni? Você está quietinho hoje, hein? Estou quietinho. Continua? Pode falar. Aliás, o que importa algumas dissidências que estão mais na forma do que no fundo. Observai que os princípios fundamentais são por toda parte os mesmos e devem unir-vos num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Quaisquer que sejam, portanto, o modo de progressão ou as condições normais de existência futura que se suponham, o objetivo final é o mesmo, fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Certo? Claro essa parte? Né? É muito simples. A própria doutrina espírita ou qualquer doutrina séria, ela tem só o papel de trazer o amor de Deus e a prática do bem, não importa qual. E aí, o que vai determinar se ela é boa ou ruim? Ela se ausentar de um desses fatores. A partir do momento que ela não representa o amor de Deus, né, e a prática do bem, ela deixou de ser efetiva, né? Então,
por exemplo, cada um veio de uma religião. Eu vim da Igreja Católica. Eu tinha uma proposta de trabalho, não agora, 20 anos atrás. Lá a minha proposta não era diferente da doutrina espírita. Eu trabalhei, eu fui diretor de grupo jovem, encontro de Jesus com Cristo, enfim, tive eu e minha esposa, e aí fomos para o encontro de casais, trabalhamos também, a proposta é boa. Juntos também viemos para a doutrina espírita, porque entendemos com o fato que aconteceu na nossa vida, que não tinha como entender a vida sem a reencarnação, não fazia sentido para a gente, né? Tudo deixava de fazer sentido por não existir a reencarnação, e assim adentramos aqui. Qual é a nossa proposta? A mesma, né? A mesma, claro, estamos longe de alcançar o que a gente espera, que é um equilíbrio maior, né? Ter não só a fala que se tem aqui no estudo, mas a conduta do dia a dia no nível que a doutrina espírita pode preparar a gente. Mas, com certeza, a gente sempre está pensando no amor de Deus e a prática do bem. Estar na doutrina espírita para a gente é o símbolo disso. Por isso que não adianta fazer curso, mas também não adianta só estudar e não botar a mão na massa. Tem que botar a mão na massa. Tem que ir lá para trás, né? Como está lá sábado também, né? Todo mundo fazendo da forma que pode, no tempo que pode, mas botar a mão. Por quê? Porque quando ele fala aqui, ó, amor de Deus e prática do bem. Sem a prática do bem não tem doutrina espírita. Doutrina espírita é estudo, filosofia, que leva a uma prática de vida diferente, né? Então, se ele não me modificou, ou se eu não vejo um sentido novo na vida, eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar, e ainda assim a gente vai se questionar em vários momentos, né? Isso não é um problema, isso é a função, né? Santo Agostinho, que traz esse texto, ele eu acho que é a pessoa que mais leva a gente a questionamentos gravíssimos, né? Ele pede para a gente parar todo dia. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Sentar na beira da cama, avaliar como foi o dia. Quantas vezes a gente faz? Quantas? Poucas. E a gente... Deitado não serve. Não, mas deitado não serve, tem que ser sentado. Deitado está muito relaxado. O Newton mesmo fala, sentado não serve, tem que ser na ponta da cama, entendeu? Então, assim, eu acho que é esse o caminho. E o estudo, né, a gente está chegando no final dele, eu tenho que fazer uma autoavaliação assim, poxa, o que eu tirei desse ano, ou das aulas que eu tive, porque nem todo mundo teve o tempo todo, né? O que serviu para mim, né? O que eu já estou usando, o que eu posso usar? Mas vamos seguir em frente. Se entre os adeptos do Espiritismo há os que diferem de opinião sobre alguns pontos da teoria, todos estão de acordo sobre os pontos fundamentais. Há, portanto, unidade, a não ser da parte daqueles que, em um número muito reduzido, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações e que as atribuem a causas aparentemente puramente físicas, o que é contrário a esse axioma. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ou ao reflexo do nosso próprio pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Pode ir. Os outros pontos são apenas secundários e em nada denigrem as bases fundamentais. Pode, portanto, haver escolas que procurem esclarecer-se sobre as partes ainda controversas da ciência. Não deve haver seitas rivais umas das outras. Só haveria antagonismo entre aqueles que querem o bem e os que fizessem ou desejassem o mal. Ora, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer o mal, nem desejar o mal ao seu próximo, sem distinção de opinião. Então, a gente vai aqui na página anterior, está aqui, não deve haver seitas rivais umas às outras. A gente volta nessa questão tão importante da gente não entender que uma outra, né, religião, né, ou seita
espiritualista seja uma rival, não. Não tem rival. A doutrina espírita não tem rival. É um exemplo muito claro, né, espíritos que, primeiro, Santo Agostinho é um espírito teoricamente católico, né? Católico. Formação católica que serviu a Jesus lindamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz ali as revelações. Isso é para a gente ver que não tem ninguém que é de um lado ou de outro, né? Como também Dr. Bezerra de Menezes, já é comum de fato, claro que tem muito local que infelizmente não é ele e que fazem menção de ser ele, mas ele já teve sim, como comprovado em alguns centros que não são espírita, que é espiritualista para tratamento sério. E a gente sabe que ele pode ter, e quando a gente estudar um pouquinho mais, a gente sabe que esses espíritos podem estar em alguns lugares representados por espíritos da mesma equivalência moral, fazendo o tratamento e se revelando como tal. Eu acho que isso é importante a gente saber. Então, assim, não tem rivalidade, isso tem que ser muito sério. A gente tem que se preocupar em ter certeza dos pontos da doutrina espírita que me cabe. Pluralidade das existências, mundos, né, mundos habitáveis, reencarnação. São pontos que a gente não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. Bem, e outra que ele bota aqui, ó, não há espírita, essa aqui é ótima. Sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinada pelos espíritos, que possa querer o mal ou desejar o mal ao seu próximo. Então, quando... Eu ia falar Maria. Quando a Maria falou assim, ó, eu estou estudando para ser espírita, às vezes é meio duro, porque a gente está aqui há muito tempo, mas infelizmente é verdade, né? Em alguns momentos a gente está se preparando para ser um espírita convicto. Porque ele precisa entregar ainda meus erros. Então, assim, não estou perfeito, eu sou uma ideia, Porque com certeza, ele já falou lá atrás para a gente, ó, estais ainda aprendendo a distinguir o erro. Ok, só que quando eu leio isso, máximas morais, eu não posso querer o mal. Se eu já não estou estendendo a mão com tanta vontade, né? Se eu ainda primo pela minha qualidade de vida pessoal e material superior à espírita, a espiritual, que cada um tem seu tempo, desejar e cumprir o mal ao outro, estamos saindo da linha de espírita. Ele está decretando aqui, ó, não somos espíritas. Pois é, mas aí é compreensível. Por quê? Quando você usou a frase, eu estou estudando para ser espírita, eu vejo como brilhante essa frase. Por quê? Diferente da pessoa dizer, não, eu sou espírita. Aí você pergunta, mas por que você é espírita? Como você se denomina espírita? Na realidade, quando ele diz, eu estou estudando para ser espírita, significa que como nós somos espíritos imperfeitos, né, nós estamos buscando ainda, nós estamos sob provas e expiações. Nós um dia chegaremos lá à perfeição. Então somos imperfeitos. E como imperfeitos, nós somos passíveis, sim, em algum momento, ainda que como espírita, ainda como estudante de espírita, né, nós não somos longe, quilômetros de distância de Jesus. Nós podemos, como você disse, não vamos desejar o mal ao outro, mas de repente o cara pisou aqui naquele teu calo que tu sentiu uma dor. Tu não vai dizer que pensou que esse cara deve ir para... Não. Aí você vai estar mentindo.
Aqui, ó. Porque em algum momento você pensou. Não significa o desejar. Você pode pensar. Exatamente, porque se você disser, não, eu não cometo absolutamente nenhum desses erros, eu acho que a pessoa não está sendo sincera, porque em algum momento você vai cometer esses erros. E exatamente o estar estudando para ser espírita é exatamente isso. Para que eu possa, eu vou falar sobre o meu comportamento, né? Uma das instituições que eu via e continuo vendo, apesar de ter terminado, que eu via como brilhante, e diga-se de passagem, para mim, com todo respeito, absolutamente todas as profissões, mas a que eu acho sublime é a medicina. Por quê? Porque você pode construir prédios, você pode decorar, você pode defender na justiça, coisa e tal, mas você lidar com vida, você conseguir a vida, é sublime isso. Então, nós tivemos uma instituição aqui nesse país chamado Anjos do Asfalto, do qual eu, quando ouvi, eu não conseguia entender como se conseguia fazer aquilo, até que eu tive o imenso prazer da minha vida, se você perguntar, com o nascimento do meu filho, do meu casamento, mas uma das coisas que eu me senti extremamente realizado na vida foi ter participado dessa instituição durante quase 10 anos da minha vida, que era eu fazia serviço voluntário. Então, quando eu passei a dar aulas sobre primeiros socorros e dava dentro do Detran, eu sabia o que eu estava procurando transmitir. Eu sabia o que as pessoas precisavam saber, porque uma das maiores causas de morte depois de infarto, coração, coisa e tal, nesse país, é a mortalidade no trânsito. É acidente. Então, como absolutamente tudo, você precisa, eu acho, participo, me perdoe, não estou fazendo nenhuma divulgação, não, fica à vontade. Mas Médicos Sem Fronteiras, não adianta apenas eu contribuo, mas eu não me sinto, eu apenas me sinto como um contribuinte. E se você me perguntasse hoje o que você gostaria, eu gostaria de estar fazendo parte lá deles. Cara, aí vai dizer, mas tu não tem ideia do que é que tu vai passar. Pois é, eu quero ter essa ideia e sentir para que eu não possa estar desejando, para que você não deseje o mal aos outros, você precisa ter consciência daquilo que é. Então, por isso que a frase estou estudando para ser espírito significa você estar começando a trabalhar esse seu eu para não cometer o erro. Não, e o que é muito bacana, primeiro, obrigado pela contribuição, e assim, a gente pode ter o vacilo, mas a gente não pode ter a predominância mais do mal. O espírita não pode mais. A gente tem que inclinar mais rápido ao erro, porque antigamente a gente errava e ficava ali confiante, então a gente ia para o embate com o outro, né, para ter a razão. Em algum momento de maior destemperança nossa, pode até acontecer de uma forma súbita, mas raramente eu fico com essa certeza por muito tempo. Eu vou ficar arrependido, né? Você vai dar a fechada ali, o cara te deu uma fechada, tu deu outra, daqui a pouco tu fala assim, nossa, o que eu estou fazendo? Né? Inclusive Haroldo Dutra, né, teve uma vez que ele estava com um filho, né, uma situação dessa que ele conta, ele estava com o filho atrás e alguém fez um movimento e deu uma fechada, fez alguma coisa com ele, ele acelerou para emparelhar com o carro, aí o filho dele falou assim, pai, você já pensou se essa pessoa for um dos que gosta da sua palestra?
Haroldo, cara, tá falando de Haroldo Dutra. Então, assim, acontece. Mas a gente vê que hoje em dia já tem um discernimento maior. Por isso. Mas, obrigado. Vamos lá. É isso. Às vezes, quando a gente começa a perceber no nosso dia a dia, eu fui domingo ao aniversário, na festa, comi um pastel, eu fiquei mal, assim, meu Deus, todo brincando. Se fosse outros anos, eu ia meio que amaldiçoar a pessoa. Eu ia. Mas dessa vez eu falei assim: nossa, abençoa o meu irmão, para eu nunca mais vou fazer um pastel, que alguém venha passar mal, que eu estou passando. Isso eu achava muda, sabe? Dela botar o recheio novo, né? Vamos lá, vai. É isso. Eu comecei a internalizar a doutrina, fico com raiva, como eu tive vários países aqui, bravo com ele, vou me embora e volto, mas eu não chego a desejar mal para ele, pelo contrário, eu chego a orar por ele, eu faço pressa, fico com raiva na hora, choro, me esperneio, mas não desejo mal nunca para ele, nem para mim, qualquer pessoa que me fizer raiva, eu vou desejar mais mal, não vou fazer isso realmente, não, eu faço agora uma promessa. Isso já é uma grande coisa, não é pouco. Muito bom. Tá certo. Vai lá. Se uma delas estiver errada, cedo ou tarde a luz se fará para ela, se buscar com boa fé e sem prevenção. Enquanto aguardam que isso se dê, todas têm um vínculo comum que as deve unir no mesmo pensamento. Todas têm o mesmo objetivo. Pouco importa, portanto, o caminho, desde que conduza à meta. Nenhuma deve impor-se através do constrangimento material ou moral, e apenas aquela que anatematizasse uma outra estaria errada, pois agiria evidentemente sob a influência dos maus espíritos. A razão deve ser o supremo argumento, e a moderação garantirá melhor o triunfo da verdade do que as críticas envenenadas pela inveja e o ciúme. Os bons espíritos só pregarão a união e o amor ao próximo, e jamais um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode vir de uma fonte pura. Ouçamos sobre esse assunto e, para terminar, os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Pode ler. Lê? Pode ler. Por muito tempo, os homens se têm dilacerado e anatematizado uns aos outros em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo a Deus com tal sacrilégio. O Espiritismo é o elo que os unirá um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Porém, durante muito tempo ainda, haverá escribas e fariseus que o negarão como negaram Cristo. Quereis, pois, saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas em que o mundo se divide? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam nem legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios entre partidos, nem a sede das riquezas e as desonras, nem a avidez dos bens da terra. Apenas os que são bons, humanos e benevolentes para com todos, são os seus prediletos, e são também os prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegar até eles. Santo Agostinho. Parece já uma prece, né? Parece uma prece, e o que é melhor é assim, toda vez que a gente falar de doutrina espírita ou de qualquer religião, ela tem que levar a Deus. Ela não pode matar em nome de Deus, não faz sentido. Ela não pode
coagir em nome de Deus, ela não pode maltratar em nome de Deus, ela não pode oprimir nenhum fiel, né? A gente tem que tomar muito cuidado também como fala ao outro, né, com as nossas certezas, porque cada um tem um conhecimento, então a gente tem que ter um bom senso. E ele fala sempre aqui, ó, ele não usou a palavra bom senso, mas moderação, né? A razão deve ser o supremo argumento, e a moderação garantirá o melhor triunfo, né, da verdade do que das críticas envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Quantas pessoas têm dentro dos seus lares a discussão religiosa, né? Tem muita gente que está na doutrina espírita e tem outro em casa que é evangélico e às vezes tem até briga por causa disso, não pode fazer o culto do evangelho no lar, né? Então a gente tem sempre que ter moderação, né? Olha para o mestre, eu via uma série agora, né, e de Maria, né, de Madalena, e aí você vê cada passagem ali de Jesus no detalhe, a fala, né, porque a série tem essa possibilidade, ele traduz ali o evangelho e as passagens muito corretas. Eu fui até checar várias lá no, eu tenho o Haroldo tem uma tradução do evangelho, né, excelente. E aí eu fui batendo, e aí quando tu vê Jesus, eu falo assim, cara, como é que a gente pode ter dúvida do papel desse homem, né? Como é que a gente pode ter dúvida? E quando ele fala aqui que a gente não é aceito, né, e não vai ser aceito ainda, oi? Pode? Deve. Que me perdi um pouco. Hã? Não, então, ali das passagens, da simplicidade e da clareza de Jesus. E às vezes a gente se pega com pormenores e fala assim, cara, isso não é doutrina espírita, isso não é ser cristão, né? Qual é o papel do cristão? Representar o Cristo, ponto. Eu não sou Cristo, eu não tenho a altivez do Cristo espiritual. E como é que eu faço? Eu imito do jeito que eu consigo. Vai ter dia que eu não vou conseguir, vai ter dia que eu vou envergonhar essa lei, né? Porque eu vou transbordar naquilo que ainda é pior que está dentro de mim. Mas também a gente já vem estudando o ser humano, né? A psicologia até ajuda um pouco a gente a entender o inconsciente, né? As questões que a gente traz lá de dentro, os traumas. Então a gente tem que ter um pouquinho de calma com a gente também, né? Tudo no seu tempo, mas sempre, como o Santo Agostinho fala aqui, ó, por muito tempo os homens se têm dilacerado, a gente não pode mais fazer isso, né? Eu acho que a gente já não faz mais isso como espíritas, como estudantes da doutrina espírita, né? Aí ele fala, o espiritismo é o elo que unirá um dia, não cabe a nós o orgulho, sou espírita, nós, né, porque Leon Denis falou, né, que perguntaram para ele se era cristianismo, e ele fala, não, a doutrina espírita é o futuro das religiões. A doutrina espírita é religião? Não, é o futuro das religiões, né? Leon Denis falou isso. Aí vai falar, vou ficar todo orgulhoso, que eu sou o futuro das religiões. Aí Santo Agostinho fala que o espiritismo é o elo que unirá um dia, porque ele mostrará onde está a verdade, né? Onde está o erro. Então assim, eu tenho que me apegar ao meu papel, ao meu conceito aqui. E lá atrás, no começo da leitura, eu até tinha sublinhado, ele botou meta, desde que conduza a meta. Qual é a minha meta? Qual é a sua meta? Eu sei que quem trabalha em corporações, né, eu trabalho, então eu vivo com várias metas, né? Mas na minha vida pessoal, né, eu sempre questiono, eu faço vários planos estratégicos para melhorar meus resultados de trabalho. Quantos planos estratégicos eu fiz para melhorar a minha vida? Sentar mesmo, dar uma rabiscada, o que eu estou fazendo que eu não queria, o que eu posso mudar. A gente está chegando no final do ano, final do livro também, né? Então assim, o que eu posso fazer? Então, qual é a meta que eu vou desenvolver? Não é uma meta que não tem nenhuma e depois dobra, não,
Tem que ter uma meta estabelecida, clara, para o Maico. O que eu quero dentro daqui do CEAP, aonde eu já estou me posicionando, aonde eu já estou ajudando, aonde eu posso me ajudar mais, na minha casa, né? Na minha família. Então, assim, eu acho que Santo Agostinho traz essa reflexão, né, do nosso papel. E tem aqui no final também, ele falou assim, ó, julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal, jamais aconselharam nem legitimaram o assassínio e a violência. Tem pontos que a gente não discute na doutrina espírita: aborto, drogatização, não tem negócio, né? Não tem negócio. Então, assim, tem que estar claro. Em alguns pontos a gente vai discutir lá, pode ser, né? Tem alguns pontos aí novos que mexem um pouquinho com a gente, mas tem situações que não tem como. Por quê? Porque a vida é a coisa mais nobre que a gente recebe, né? Eu lembro que lá no núcleo de valorização da vida, né? Eu aprendi uma coisa, eu não participei, mas eu ouvia, eu pegava algum material e aí consegui levar para minha casa e desenvolver o conceito lá com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, uma já adulta, já mãe, né? E a outra adolescente agora. Adolescente não, porque 17 anos agora praticamente já é adulta, né? Então, assim, e qual o conceito, né, que a gente podia desenvolver a respeito da valorização da vida, a importância do papel da gente como espírita, por exemplo, na escola, conversando com as amigas, né? Porque, infelizmente, na idade delas, elas viram muita coisa, né? Elas participaram de decisões difíceis de algumas amigas, principalmente a mais velha, né? Então, fala assim, se posiciona com carinho, com amor, mas traz essa reflexão sobre a vida. Então, assim, doutrina espírita é isso. Acho que Santo Agostinho, ele mata a nossa dúvida em relação o papel do espírita, né? Tem que estar muito claro para a gente, papel da doutrina espírita, logo o meu papel, porque eu sou espírita. E aí fala assim, então tem menos tolerância para você? Tem sim, tem menos, porque eu estou estudando mais. Desculpa, tem menos, né? Já leu a página do Evangelho, já tem conhecimento, já pode ser cobrado. Se não assimilou, já não é problema da espiritualidade. Isso é mal? Não, isso não é mal, e não tem um cunho negativo nisso. É bom, como todas as dores que a gente passa para aprendizado também são boas. Então é exatamente esse o papel. Eu acho que a gente cumpriu a hora. Passou um pouquinho, né? Não é? Não é? Eu acho que é como você disse, determinados temas da gente inconcebível até conversar, não é nem admitir. Há determinados temas que é inconcebível, para mim, inconcebível até conversar, que dirá compreender. Nós tivemos aí um exemplo recente, né, em termos de anos, que acho que foi uma das maiores provas que eu acredito que eles não queiram passar nunca mais. Uma determinada agremiação que nessa época carnavalesca aí zombou de Cristo, fez chacota, né, da imagem de Jesus, né? E o resultado foi imediato, né? Outra agremiação incendiou toda. Então, há determinadas coisas que são inconcebíveis. Se você, que eu acho, falando em termos de religião, até porque para mim o espiritismo não é nenhuma religião, é uma doutrina. A filosofia. Né? Eu acho que há de se respeitar absolutamente todas aquelas que têm como pensamento voltado
voltado a Jesus, ao nosso Deus, né? Você querer colocar em prova a existência, isso, para mim, não fora. Não, com certeza. A única coisa que eu vou dar uma reforçada é assim, independente da questão que for, né? Por exemplo, se chegar alguém aqui, não importa o que ela fez, ela tem que ser acolhida. Sim. Por exemplo, se for coisa para responder à justiça, vai responder à justiça. Se for coisa para responder à questão moral, vai responder à questão moral. Eu acho que o Newton, às vezes, dá um exemplo. Ele várias vezes dá exemplo de pessoas que ele acolhe, mas depois sai. Por quê? Porque não quer ficar sobre os olhos, não quer ficar, deixar de fazer aquilo que fazia. Mas o nosso papel é acolher. Às vezes, coisa que a gente, né, fala assim, nossa, como é que eu acolho, né? Como é que eu dou passe sabendo do que foi, né? Mas a gente tem que acolher. É papel da doutrina espírita acolher. E aí sim, tudo bem. Cumprir as leis que tem que cumprir, seja elas materiais ou morais. A gente está encerrando por hoje, estouramos um pouquinho de tempo, pedimos desculpa por isso, né? E vai fazer a prece? Tá bom. Mestre Jesus, pleiade de espíritos amigos, benevolentes da Casa de Altivo Panfiro, ao mentor dos estudos do Livro dos Espíritos, Eurípides Barçanufo, agradecemos pelo ano produtivo que se encerra e pelo ano que se abre, com novos estudos, novos ensinamentos, um novo desvelar de saberes e de sentimentos. Obrigado por tudo, obrigado pelas oportunidades que nos foram dadas, e nos reconhecemos caminhando, engateando, crescendo lentamente, desvelando a doutrina espírita para nossas mentes e para nossos corações. Agradecemos as oportunidades dadas, que nós saibamos cada vez mais aproveitá-las em benefício nosso e do nosso próximo. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.